eles têm muitos dialetos. Angola é rica em diamantes e petróleo. Então, isso faz com que Angola seja um ponto de atração de colonizadores e hoje também continue sendo um ponto de atração de países, não só europeus, mas de países como os Estados Unidos, por exemplo, se interessam pelo território angolano por conta da riqueza natural que o país oferece. Tá? Viveu violenta guerra civil para obter a sua emancipação política. Angola tem um grande campo, né, de áreas, né, com minas terrestres espalhadas pelo país. Angola é um dos países que tem o maior número de pessoas amputadas por conta de explosões de minas terrestres. Civis, né, população civil amputada por minas terrestres. Crianças, mulheres, homens, normalmente trabalhadores da zona rural, às vezes estão lá capinando para fazer um plantio, uma colheita, e de repente explode uma bomba, explode uma mina terrestre e eles perdem lá uma perna, um braço ou até mesmo a própria vida. Tá? O país ainda vive essa tragédia por conta do período de guerra que passou. Viveu uma violenta guerra civil para obter sua emancipação política. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o continente africano foi envolvido pela ideia de independência. Então, aquilo que eu falei para vocês no slide passado, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países africanos aproveitaram a oportunidade para começar a se tornar independente, porque os países europeus estavam preocupados lá em reconstruir as suas nações. E em Angola não foi diferente, também aproveitaram para fazer a mesma coisa. Só que lá, assim como a gente falou em Argélia, né, havia 2 grupos distintos, já em Angola tinha 3. Nós vamos ver em outro país aí que tinha 4 grupos diferentes. Vai aumentando o número de grupos diferentes pelo poder. Angola tinha 3 grupos diferentes, né? 3 grupos surgem com objetivos pela libertação política de Portugal. Até esse ponto é salutar, né, gente? Até esse ponto é ótimo. Puxa, que bom. Então tem 3 grupos. Nossa, ó, que bom. 3 grupos políticos têm o mesmo objetivo. Se eles se unissem, né, seria ótimo. 3 grupos se unindo com o mesmo objetivo seria ótimo. Libertação de Portugal. Só que não é isso que vai acontecer. Então a gente vai encontrar aqui o Movimento Popular para a Libertação de Angola, que é o MPLA. Quem apoia? Os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, lá na América, vem se meter na África, né? Lá no outro lado do planeta, vem se meter na América, na África, numa revolta que não é dela. Por que será? Por quê? Porque lá tem diamante, lá tem petróleo. Senão não viria. Um outro grupo, Frente Nacional de Libertação da Angola, o FNLA. Liderado por quem? Apoiado por quem? Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Também, mesmo interesse, diamante e petróleo. Um outro grupo, UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, apoiado pela China. Então, aqui a gente tem 2 países
socialista e comunista, né? O socialismo da Rússia, comunismo, né? E da China, e os Estados Unidos capitalista. Então, nós temos duas vertentes social-política diferentes, três países diferentes com o mesmo interesse, que é na riqueza do país. Não estavam preocupados com a questão social do país, né, com as crises econômicas e sociais, de saúde, educação, de desenvolvimento de Angola. Muito pelo contrário, o interesse era a questão econômica que o país podia oferecer, tá? Vamos lá. O que acontece depois? Na década de 1960, Portugal tenta evitar a independência da colônia. Concedeu a cidadania aos angolanos, porque os angolanos não tinham cidadania do país porque era uma colônia. Deu acesso à educação, possibilidade de a população negra exercer cargos públicos, porque até então as únicas pessoas que obtinham cargo público eram os portugueses. Eleva Angola à categoria de província e, posteriormente, a estado de Angola. Se vocês se lembrarem da história do Brasil, tem alguém com o microfone aberto, gente. Quer fazer alguma pergunta? Se vocês se lembram da independência do Brasil, o que o governo português fez com o Brasil quando as coisas começaram a ficar críticas para Portugal em relação à independência do Brasil? E quando Portugal precisava do Brasil para fugir da invasão francesa do Napoleão Bonaparte no território português. Elevou o Brasil a cargo do quê? De Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Então, o que Portugal fez? A mesma coisa com a colônia angolana na África. Primeira coisa que ele fez, tornou a colônia uma província. E depois de província, promoveu a Estado, achando que com isso ia amenizar um pouquinho o problema do relacionamento com a colônia. Mas isso não alterou em nada. Tais medidas não impedem a eclosão de uma guerra civil. Os angolanos perceberam, né, que isso era apenas uma maquiagem, um truque para poder amenizar o conflito, e os interesses portugueses continuavam os mesmos. Aí os portugueses têm um conflito interno lá em Portugal. Portugal vivia uma ditadura do Salazar, né? Assim como nós tínhamos as ditaduras na Itália, do Benito Mussolini, na Espanha, na Alemanha, que tinha sido derrubado o Hitler. Nós tínhamos também uma ditadura em Portugal do Salazar, o salazarismo, né? A ditadura salazarista de Portugal é derrubada. E o que vai acontecer? Deixa eu só fechar aqui o computador. O novo governo sinaliza conceder a independência a todas as colônias portuguesas. Em 11 de março de 1975, Portugal aprova a independência de Angola. Então, percebe que Angola é um país recentemente novo, né? É mais novo do que eu. 3 anos mais novo do que eu. Tem aí 45 anos. O Estado, o país independente Angola tem 45 anos de idade. Tal fato não consolidou a paz no país. Por que não consolidou a paz?
porque os três grupos agora passaram a lutar pelo poder no país. Então, vocês percebam que não existe uma união, né? Existe uma união para expulsar os invasores, existe uma união para expulsar os colonizadores, mas não existe um consenso, uma união para governar o país. Por isso que não dá certo. Por que o Brasil enfrenta sérios problemas administrativos até hoje? O Brasil é rico economicamente falando, em solo, né, em riquezas naturais, tem uma população bastante desenvolvida em termos de nível superior, capacidade produtiva e tudo mais, mas tem muitos grupos políticos que não se entendem no poder e aí ficam brigando pelo poder e o país fica em segundo, terceiro plano. Enquanto está todo mundo brigando pelo poder, está aí dezenas, centenas, milhares de pessoas morrendo por dia por uma coisa que podia ter sido evitada ou amenizada há muito tempo, né? A gente não pode, tem que trabalhar com profilaxia, não trabalhar para curar depois, né? Vamos lá para o próximo. Aqui, ó. Alain Gignaud, uma foto, destruição causada pela guerra civil em Angola. O país teve que se reerguer, né? Hoje Angola é um país livre, ainda existem conflitos sociais, mas perto do que, comparando com o que passou, está bem melhor do que na época da sua independência, lógico. Mas ainda existem conflitos, ainda é um país em desenvolvimento, tem muito que se refazer, tá? Vamos para o próximo país. Esse daqui é muito triste, tá? Esse país, Ruanda, é um país onde as atrocidades aconteceram de forma muito cruel, tá? Muito cruel. 1890 passou a ser colonizada pela Alemanha, mas não durou muito tempo, não. Não tinha saída para o mar, não tinha muito o que oferecer, não era uma região tão cobiçada pelos europeus. Os alemães saíram e os belgas chegaram, né? Então, era uma região que não tinha muito o que oferecer, a não ser um ponto estratégico. Como a Bélgica não tinha também muito o que escolher, resolveu ficar com a região de Ruanda, coração da África ali, então é um lugar muito distante de tudo, né? Muito distante do mar, muito distante de saídas, ponto estratégico para poder se defender ou atacar. Era um lugar muito distante de tudo. Sem meios de comunicação, né? Sem estradas, sem aeroportos, não tinha nada. Em 1919, a região passou para os domínios da Bélgica, estabelecendo-se um governo mais rígido ainda. Explorou as rivalidades já existentes entre Tutsis e Hutus, duas das principais etnias da Polônia. Existiam várias etnias, como existem até hoje, né? Só que os Tutsis e os Hutus eram as duas principais etnias. Essas etnias, embora eram etnias concorrentes, nós não vamos nem chamar de rivais ainda, eram concorrentes. Eles conviviam bem entre eles, porque um cuidava de uma área e o outro grupo cuidava de outra área. Isso era muito bem definido entre eles. Não havia uma preocupação de tomar o lugar do outro. Cada um sabia o seu lugar. Mas o que aconteceu? Vieram os belgas, e os belgas que começaram a jogar tutsis
contra Hutus e vice-versa. Os belgas é que colocaram fogo no parquinho. Então, os belgas exploraram as rivalidades que já existiam entre elas. Os belgas se juntam aos tutsis. Então, eles vão fazer uma... Opa! Pulei aqui. Aqui. Os belgas se juntam aos tutsis. Eu quero pegar o lápis, se não consigo. Firmam alianças. O grupo detinha a exclusividade no uso da terra, os tutsis, dos rebanhos de gado bovino e acesso dos pontos administrativos. Então, eles começam a dominar certas regalias. E os hutus passam a ficar desprovidos das melhores condições. Isso vai gerar já um certo desentendimento entre eles. Em 1962, começa o processo para a independência. Os tutsis haviam organizado um partido político de grande expressão. Após a emancipação política, ocorre a instalação da república, disputadas entre tutsis e hutus. A disputa entre tutsis e hutus se intensificam, ora mais violenta, ora menos violenta. Então, eles também queriam poder. Conseguiram expulsar os belgas, se tornaram independentes e querem o governo, querem a presidência da República, querem governar o país. Uma hora eles brigam para matar, outra hora eles brigam de forma só no bate-boca. Dependendo das crises econômicas e dos períodos de fome, né? Porque existem várias crises econômicas, várias crises sociais, várias crises humanitárias, né? Problemas de saúde. Uma hora é a fome, outra hora é o ebola, outra hora é o vírus, outros tipos de vírus. O vírus da AIDS é extremamente... se propaga muito rápido também nos países africanos, né? E a questão da fome é intensa. Então, a seca, as pragas, é uma região muito castigada. Em 1994, do dia 6 de abril até o dia 4 de julho, então, praticamente, vamos contar aqui, dá quase 3 meses. 3 meses de genocídio. 3 meses de gente matando gente. Tá? Os hutus mataram mais ou menos, aproximadamente, 800 mil pessoas, tutsis e hutus moderados. Tá? Como que você sabe quem é um, quem é outro? Depois, na próxima tela, a gente vai ver como que eles sabiam quem era quem. O massacre foi financiado com dinheiro desviado de campanhas humanitárias que atuavam no país. Então, todo o dinheiro que era enviado para o país para ajudar na fome, para ajudar com água potável, com medicamentos, com educação, com assistência social, foram desviados para utilizar para a guerra. A Corte Internacional de Justiça instaurou um julgamento dos líderes do genocídio. Desse genocídio, a gente vai encontrar vários relatos, vários documentários. É muito triste, tá? Mas é importante a gente se familiarizar com essas informações para a gente perceber que mesmo na situação que o Brasil se encontra hoje, nós ainda somos um país privilegiado, abençoado. Mesmo na situação que nós estamos, mesmo com as tristes ocorrências que a gente vê todas as noites nos jornais, de todas as emissoras de televisão, mesmo assim,
o Brasil ainda é privilegiado, porque aqui ainda existe a questão humanitária, ainda existe. Lá não tem perdão, tá? Um dos filmes que foi citado para vocês é o Hotel Ruanda. Se vocês tiverem oportunidade, assistam o Hotel Ruanda, tá? É um filme que dá para assistir sem problema, não tem nada de cena assim, além da violência, lógico, mas é um filme que retrata muito bem essa questão dos Tutsis e Hutus, a briga, ou então os documentários. Só que tem os documentários, eles têm cenas de violência mais reais, né? Mas é muito triste, você fica revoltado com a situação que você vê, tá? Nós vamos ler um texto daqui a pouco sobre a Etiópia, nós vamos ficar muito mais revoltados ainda. Na última década, Ruanda se tornou um exemplo de superação dos índices de pobreza no continente. Passado esse problema aqui de morte, de 3 meses de massacres, né, eles matavam as pessoas com foice, machado, facão, martelo, qualquer ferramenta que eles tivessem nas mãos, eles matavam entre Tutsis e Hutus, tá? E passado essa crise, passado todo esse período, Ruanda conseguiu se reerguer e hoje é um exemplo de país que consegue minimizar os problemas da pobreza no continente africano. Lógico, está muito longe de se tornar um país de primeiro mundo, mas está próximo de equalizar o seu problema maior, que é a pobreza. Aqui, ó, gente. Essa figura explica aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu tirar a barra de ferramenta. Aqui tem uma foto Howard Davis, criança em um campo de refugiados em Kisangani. Uma foto de aproximadamente 1997, né? Aqui a gente vê os traços do cidadão ruandense. No outro lado, nós temos mais pessoas de Ruanda, do fotógrafo David Tumley, mulher da etnia Tutsi, refugiada em Kigali, de 1994. As diferenças físicas entre os dois grupos. Os Tutsis têm pele mais clara e estrutura óssea mais delgada. Os Hutus têm pele mais escura e estrutura óssea mais robusta, facilitando a execução do grande massacre de 1994. Então, a cor da pele mais clara ou mais escura identificava quem era Tutsi e quem era Hutu. E outra coisa, os documentos de Tutsis e Hutus vinha escrito no documento de qual etnia a pessoa era. Atualmente, essa questão foi eliminada. Não pode mais os documentos virem com essa inscrição. Foi abolido isso. Hoje, o cidadão de Ruanda é ruandês. Não tem mais etnia. Todos são ruandenses, tá? Não tem mais essa questão de etnia para se evitar esse tipo de preconceito e de confrontos entre grupos. Porque cá entre nós, né? Acabou o problema, mas sempre fica um resquíciozinho, sempre tem um outro que ainda perpetua essa famigerada forma de discriminação, né? Então, os documentos lá foram mudados por lei e não tem mais essa questão de se classificar se é Tutsi ou é Hutu, tá bom? Vamos para o próximo.
O próximo é Serra Leoa. Como vai cair a conexão, para que eu já não precise fazer a reconexão novamente, eu vou interromper agora, tá? Pessoal, ligue a câmera para mim um pouquinho, só para a gente aproveitar 2 segundos enquanto eu vou fazer a reconexão. Quero conversar com vocês um minutinho. Isso. Olhem para mim, por favor. Que tem hora que eu me sinto sozinho. Tô falando com uma luzinha verde aqui que olhando para mim. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Vocês estão entendendo a aula? Tá legal? Eu sei que o assunto não é dos melhores, né? Tem coisa muito mais atraente do que isso. Mas está dando para entender? Vocês estão compreendendo o assunto? Kaique, que eu não vejo o seu rosto. Sim. Sim? Então tá bom. Ó, eu vou fazer eu vou interromper aqui. Se vocês quiserem tomar uma água, ir pro banheiro, esticar o bracinho, a perninha uns 5 minutinhos, tá? E aí a gente volta para finalizar a aula, tá bom? Voltamos já.